galera! Em 2001, o alemão Armin Meiwes publicou um anúncio num fórum da internet dizendo que estava interessado em comer uma pessoa. E, surpreendentemente, apareceu um candidato. Esse caso bizarro gerou um enorme escândalo na época, não só por causa do inusitado do ocorrido, mas também por conta da dificuldade que as autoridades tiveram em condenar Meiwes, uma vez que na Alemanha canibalismo não é crime. A história macabra serviu de inspiração para Canibal, uma obra grotesca de embrulhar o estômago. Eu sou Getro Guimarães e começa agora o Baseado em Fatos. O alemão Armin Meiwes tinha a fantasia de comer, devorar alguém desde sua infância. Quando criança, ele teve uma vida muito solitária. Não bastasse ser filho único, seu pai não se interessava por ele. Sua mãe, por outro lado, era super protetora, vivia grudada. Em 1969, quando Meiwes tinha apenas 8 anos de idade, seus pais se separaram. E isso mexeu com sua cabeça, a ponto dele criar um irmão imaginário chamado Frank e desenvolver o desejo de comer pessoas. O alemão era obcecado pela história de João e Maria, sobretudo a passagem do conto onde a bruxa má diz que vai engordar o João para depois cozinhá-lo e comê-lo. Na cabeça do Meiwes, então um moleque incompreendido e solitário, aquela era uma solução interessante de manter as pessoas próximas a ele para sempre. Canibal começa justamente com uma mãe lendo a história de João e Maria para uma criança de olhos arregalados. Conforme os créditos vão rolando, a câmera vai mostrando outros livros, passando de histórias infantis para publicações sobre nazistas, anatomia humana e Jeffrey Dahmer. Não sei há quanto tempo você acompanha o meu canal. E também não sei se você já viu os vídeos da playlist dos filmes mais perturbadores do planeta sobre Melancholia der Engel e Carcinoma, outros 2 longas-metragens comandados por Marian Dora, o diretor de Canibal. O cineasta alemão, cuja verdadeira identidade é um grande mistério, tem uma visão muito crua do mundo e, por conta disso, seus longas-metragens são pura porra louquice. Canibal talvez seja sua obra menos viajadona, mas mesmo assim, ele tomou muitas liberdades criativas. E uma delas foi associar o Armin Meiwes ao Jeffrey Dahmer, o canibal americano. Tem vídeo sobre ele aqui no quadro Baseado em Fatos. Em momento algum, pelo menos nas várias fontes que eu consultei, o Meiwes disse ter feito o que fez inspirado pelo canibal de Milwaukee que aterrorizou os Estados Unidos nos anos 1970 e 80. Em 1999, quando Armin tinha 38 anos, sua mãe faleceu, lhe deixando como herança uma enorme mansão na zona rural de Rothenburg, a cidade onde ele vivia. E foi a partir daí, totalmente sozinho pela primeira vez na vida, que o cara começou a pirar de vez, tornou-se viciado em pornografia na internet e, a partir dos sites de BDSM, migrou para salas de bate-papo sobre canibalismo. A conversa rendia nesses fóruns, com pessoas fantasiando comer outras pessoas e serem comidas. Ele então passou a marcar encontros com os homens que se mostravam mais empolgados com o assunto. E, para a decepção do Meiwes, nenhum deles se mostrou realmente interessado, disposto a ser devorado vivo. Em março de 2001, usando o pseudônimo de Frank, já cansado dos joguinhos e arrodeios, ele postou um anúncio online dizendo o seguinte: procura-se homem jovem e robusto que queira ser comido. Bernard Jürgen Brandt, de 43 anos, um engenheiro natural de Berlim, respondeu ao convite. Em 9 de março de 2001, os 2 homens se encontraram para jantar na mansão do Meiwes. Após transarem, o Brandt tomou 20 comprimidos para dormir e meia garrafa de aguardente. E com o seu consentimento, o canibal foi lá e
arrancou o órgão genital do engenheiro. O diretor Dora, que gosta de torturar o público, faz questão de mostrar esse trecho de maneira bem lenta. Ao invés de um cutelo afiado que decepasse o membro de uma vez, primeiro rola uma tentativa fracassada de arrancar na base da mordida, para só em seguida os caras decidirem usar uma faca. O corte, demora um minuto de pura aflição. Após o desmembramento, Mives fritou o órgão de Brandes e os dois comeram juntos. Olha só que loucura! Quando o caso veio à tona e a mídia foi em busca de informações sobre o engenheiro, descobriu-se que ele sofria de distúrbios psiquiátricos e estava passando por uma grave crise de autodestruição. Após o jantar, Brandes, que estava sangrando muito, tomou um banho. Na manhã seguinte, Armin acabou com o sofrimento do amigo, apunhalando no pescoço. No filme, Mives eviscera o cadáver no abatedouro da fazenda, fatiando-o em vários pedaços e congelando em seu freezer. Os restos mortais ele enterra em seu jardim. A carne congelada, cerca de 20 quilos, ele consumiu ao longo de 10 meses. Cozinhava em azeite e alho e degustava acompanhado de um ótimo vinho tinto. Um verdadeiro banquete. Quando a carne humana estava prestes a acabar, o maníaco voltou para os fóruns da internet em busca de uma nova vítima. Um estudante austríaco, após ver o anúncio bizarro do canibal, ligou para a polícia. Os oficiais foram até a casa do Mives e encontraram partes congeladas do engenheiro e uma fita de vídeo do crime. Sim, o Mives fez questão de registrar absolutamente tudo. O conteúdo, que tinha mais de 3 horas de duração, era tão chocante que só foi possível no tribunal exibir 19 minutos. A gravação foi essencial para garantir a condenação do Armin Mives, uma vez que na Alemanha canibalismo não é considerado crime, e porque a vítima havia se deslocado voluntariamente até a casa do maníaco e ciente das suas intenções. I'm your flesh. Os trechos do vídeo, com momentos chaves do crime, momentos considerados extremamente perturbadores, levaram Armin Mives, em 30 de janeiro de 2004, ser condenado por homicídio culposo, cometer assassinato para fins de prazer sexual, e sentenciado a 8 anos e meio de prisão. O caso, sem precedentes no país, gerou muita polêmica, muita discussão. A opinião pública contestou, reclamando da sentença branda, e os promotores apelaram. Em 12 de março de 2006, o canibal de Rothenburg, como ele ficou conhecido pela imprensa internacional, voltou aos tribunais. A promotoria, alegando que o Bernhard Brandes não foi capaz de tomar qualquer decisão sensata naquela noite fatídica de 9 de março, porque havia consumido quantidades significativas de álcool e drogas para anestesiar a dor da amputação, conseguiu que Armin Mives tivesse sua sentença alterada de 8 anos e meio para prisão perpétua. Em uma entrevista concedida à TV alemã, isso já na cadeia, o maníaco disse que o gosto da carne do Brandes era o equivalente à carne de porco e que o seu inglês havia melhorado consideravelmente após devorar o cara. O engenheiro era fluente nesse idioma. A captura e o julgamento do canibal não são mostrados no filme. Até porque esse tipo de coisa, para o diretor Marian Dora, é algo banal. O cineasta está mais preocupado, está mais interessado em sofrimento, depravação, canibalismo e sangue coagulado, ingredientes que sobram no seu longa-metragem. A primeira metade do filme é praticamente uma história de amor, cercada por parafilias e desejos obscuros, mas ainda assim uma história de amor. A segunda parte, por sua vez, é pura carnificina. Tudo é mostrado em detalhes e demoradamente. O Dora quer que a experiência de assistir a sua obra seja uma jornada profundamente perturbadora, algo que ele consegue sem dificuldade. Quem teve o desprazer de ver outro filme, qualquer filme dele, sabe que eu não estou exagerando. Em termos de fidelidade à história, Canibal até que se atém aos fatos. O Dora está mais interessado no grafismo da coisa, como eu disse agora há pouco, e sua obra foi rodada com pouca grana. Então não espere
por cuidados básicos como o visual dos personagens, a direção de arte ou design de produção, por exemplo. A verdadeira mansão do Mives em nada se parece com a casa mostrada no filme, que, se duvidar, é a mesma casa utilizada como locação em Melancholia der Engel. Se a sua referência de filmes sobre canibalismo são O Silêncio dos Inocentes e todos os filmes da franquia com Hannibal Lecter, O Massacre da Serra Elétrica, ou ainda Holocausto Canibal, que já é bem pesado, prepare-se, porque Canibal vai levar, ou melhor, vai elevar a sua referência para um outro patamar. Estou falando de realismo, evidentemente, e não de qualidade cinematográfica. Os longas-metragens do Mariandora têm um aspecto cru, uma atmosfera experimental que não é recomendada para o grande público. Esse é o tipo de filme que eu só indico para quem curte e já está acostumado com cinema extremo. Ou se de repente você estiver tentando se tornar vegetariano, não quer mais consumir carne vermelha, ou porque o preço da carne já não está mais lhe permitindo. Se esse for o motivo, aí sim, aí talvez Canibal possa lhe ajudar com o seu objetivo. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e compartilhar o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também, para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!